Olá pessoal, tudo bem com você? Aqui é a Sheila Cardoso, este é o canal Fazer Direito. Aqui eu vou colocar algumas anotações. Estamos na aula 9 e o tema da aula hoje em Direito Penal é o princípio da pessoalidade, personalidade e intranscendência. Mas antes de continuarmos, eu quero falar com você para se inscrever aqui no canal Fazer Direito. Em breve terá grandes novidades e preparatório para a OAB de disciplinas variadas. Muitas novidades, material didático, apostilas, exercícios, sorteios de brinde para você que se inscrever aqui no canal. Então, sem lero-lero e sem enrolação, vamos ao tema da aula de hoje. Eu pesquisei sobre a aula de hoje, está aqui o tema. Tem muitas inconformidades ditas por aí em outras aulas gravadas por outros professores. Mas vamos entender o princípio da pessoalidade, personalidade e intranscendência. Estamos na aula 9 penal. A pena é pessoal e intransferível. Não pode passar da pessoa do condenado, certo? Mas vamos entender o que está agregado a este princípio? Vamos lá? Vamos ressaltar e relembrar que no artigo 5º da Constituição Federal de 88, os princípios basilares do direito penal foram devidamente expressos, embasados em mecanismos de controle penal voltados para os direitos humanos. Então, no princípio da pessoalidade, podemos encontrar no artigo 5º inciso 45 da Constituição da República que nenhuma pena passará da pessoa do condenado. E se coligarmos esta parte do inciso até o final do texto do inciso, entenderemos ele melhor. Então vamos lá? Pega e vamos ao restante do inciso? Venha comigo, vamos continuar. Podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidos aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. E aí? E agora, o que você entendeu deste inciso da Constituição? Aparece aí o princípio da intranscendência, onde se trata de um princípio do direito processual penal, a vedação da pretensão, da aplicação da sanção penal a quem não seja o autor do fato típico. A referida regra vem a ser a tradução da norma constitucional prevista, então, no artigo 5º, inciso 45, que acabamos de falar, da Constituição Federal, o qual institui garantia individual no plano do direito material, ou seja, a pena proposta não pode se estender para terceiros, adentrando então, neste momento, no princípio da personalidade ou pessoalidade. Mas vamos entender melhor? Vale ressaltar que lá nos primórdios, as penas pecuniárias ou inflamantes poderiam atingir todo o grupo social ou familiar do condenado. Porém, em se tratando de matéria penal, a punibilidade, qualquer que seja a sua forma, estará extinta com a morte do condenado. Eu vou repetir. Olha só, eu vou repetir para que você compreenda. Em se tratando de matéria penal, a punibilidade, qualquer que seja a sua forma, estará extinta com a morte do condenado, ok? Qualquer que seja a forma de punibilidade em matéria penal, ela será extinta com a morte do condenado. Mas e no campo civil? Vamos adentrar então? No campo civil, os herdeiros respondem pelas dívidas deixadas pelo falecido até o limite da sua herança. Isso está no inciso do artigo 5º, inciso 45 da Constituição Federal. Então, os herdeiros respondem pelas dívidas deixadas pelo falecido até o limite da sua herança, ou seja, até o limite do patrimônio deixado pelo decujus,
onde a reparação do dano vai acontecer vindo do patrimônio deixado pelo de cujos até o limite do patrimônio transferido, o que chamamos de efeitos extrapenais, onde se estende para terceiros. Isto que eu acabei de falar. Confira o artigo 91, inciso 2 do Código Penal. Lá vai ter uma informação sobre isso. Confira. O que chamamos de efeitos extrapenais se estende para terceiros. Mas, e a pena de multa citada aí neste inciso? Pegue o inciso, pegue o Código Penal, pegue a Constituição, inciso 45 da Constituição Federal, no seu artigo 5º. A pena de multa não se transfere aos sucessores, porque ela tem natureza de pena. E se ela tem a natureza de pena, não se transfere. Estou falando da pena de multa. Já voltamos para o penal. A pena de multa não se transfere aos sucessores, porque ela tem natureza de pena. E se ela tem natureza de pena, não se transfere. Pegue aí a sua caneta, anote, analise o artigo 32, inciso 1, 2 e 3 do Código Penal. E continue também lá na Constituição, no artigo 5º, inciso 46, agora, da Constituição Federal. Tomou nota? Para aí a nota? Agora vamos continuar. No campo penal, o sucessor, filhos, herdeiros, não vão cumprir a pena ou responder por ela quando falecido a pessoa do condenado. No campo penal, o sucessor, filhos, herdeiros, não vão cumprir a pena ou responder por ela quando falecido a pessoa do condenado. Vale ressaltar também que, se não existir patrimônio do de cujos lá em direito civil, o patrimônio dos sucessores não pode ser atingido, ou seja, estamos falando então do princípio da personalização da pena. Você compreendeu a diferença entre a esfera penal e a interferência da esfera civil? Então vamos fechar a aula compreendendo que no princípio da personalidade e intranscendência, preconiza-se que apenas o condenado poderá responder pelo ato praticado, não podendo a pena passar da pessoa do condenado, valendo ressaltar que em matéria civil a reparação de danos e os perdimentos de bens vai até o limite do patrimônio deixado pelo de cujos, até o limite do patrimônio transferido. Então, há de se cumprir aí o artigo. E nos efeitos extras penais se estende a terceiros, ok? E na multa ela não se transfere aos sucessores por ter natureza de pena. Eu vou repetir. Nos efeitos extrapenais se estende aos terceiros. Na multa, esfera penal, ela não se transfere aos sucessores por ter natureza de pena. Entendeu a aula 9? Esta aula é uma aula curta, mas é para que você compreenda aí a finalidade desses 3 princípios e para que você fique familiarizado com o direito penal e para que venhamos para a aula 10 com o princípio da adequação social de forma consciente. Se inscreva aqui no canal Fazer Direito, aqui a aula é sem lero-lero e leva você ao conhecimento de forma prática e objetiva, sem falação daquele monte de professor que fica falando e você não entende. Tome nota dos artigos, tome nota dos incisos, tome nota aí. Daqui a pouco vamos entrar com a aula 10. Grande abraço, tchau, tchau.